gravar. Pronto, meninas. This meeting is being recorded. Gravando. Boa noite. Boa noite, meu nome é Flaviane. Vou fazer aqui uma pequena autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho os cabelos cacheados abaixo dos ombros, estou vestindo uma blusa salmão e atrás de mim tem uma parede branca. Eu gostaria de agradecer, a presença de todos que se encontram nessa primeira reunião de núcleo. Nós ainda estamos nos acostumando com essa dinâmica, que é bem diferente de uma plenária, mas que tem o objetivo de conhecermos mais sobre as demandas, da educação especial e daqui também sair novos pleitos para melhorias dentro dessa parte da educação, que fica tão defasada e tão esquecida pelo poder público. Então, todos que estão dentro dessa reunião hoje têm uma participação muito importante nessa construção. Teremos, periodicamente, essas reuniões com a intenção de agregarmos mais e mais conhecimentos e pensarmos juntos na melhoria, não só para a nossa qualidade de trabalho, mas para o atendimento do educando com deficiência, que é o público-alvo dessa proposta e que precisa de respeito, precisa do seu desenvolvimento educacional respeitado, e realmente feito na prática, algo que eles não estejam ali somente para socializar ou somente para se manter naquele espaço de uma maneira integrada, mas que eles realmente sejam inclusos naquele espaço. Entendeu? Agora eu passo a palavra para a minha querida, que vai estar apresentando, as pessoas que estarão na mesa, falando um pouquinho das categorias que fazem parte hoje no município do Rio da educação especial. Tá? Muito obrigado mesmo a presença de todos. Obrigada. Você consegue, Rômulo, agora dividir eu e Sim, Sulamita. vou colocar aqui agora. Regional 8, né? Regional. Já admiti uma pessoa. Estou indo. Pronto. Foi. Obrigada. Boa noite, saudar esse espaço, essa oportunidade. Sou Simone Lima, atualmente sou diretora do CEP Central pela Coordenação da Capital. Vou tentar fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 52 anos, de pele morena, cabelos e olhos castanhos, óculos de aros redondos, avermelhados, e visto uma camisa preta que nós usamos durante a greve de 2013, com a descrição greve de 2013, eu fiz parte dessa história. E essa descrição está em amarelo, numa camisa preta escrita em amarelo. E eu quero fazer essa observação. A audiodescrição é uma técnica difícil da gente se apropriar e importante que a sociedade veja essa nossa dificuldade para que nós abramos mais espaços para a gente se inteirar, se apropriar mesmo dessa importante ferramenta de comunicação com outros grupos. A audiodescrição, ela atinge principalmente, ela dá esses detalhes porque ela atinge principalmente a um grupo grande e que vem sendo observado que está aumentando, que é o número de pessoas com baixa visão, que tem algum resíduo ainda e consegue identificar esses elementos que nós, videntes, conseguimos usar com facilidade e eles ainda se integram nessa descrição quando a gente consegue fazer direito. Apresentando o que nós temos aqui de mesa, nós chamamos a professora Valéria, lá do município de Duque de Caxias. Ela vai ter a oportunidade de se apresentar, eu não vou tomar muito tempo, e foi propositadamente que nós queríamos 2 elementos essenciais da educação inclusiva, que é o professor e a pessoa, que cada município, cada rede tem sido elementos diferentes, funções diferentes, a pessoa que faz a mediação, que garante a mediação, a presença
constante ao lado do aluno incluído. E, nesse caso, é a pedagoga Kathleen Lobo, que é nossa companheira aqui da Rede Municipal do Rio. Agora, eu acho que já pode passar a palavra para a Valéria. Você identifica a Rômula Valéria? Sim, pode passar. Tá, muito Sim, obrigada, boa vou noite. fazer a prova. Só um minuto. Pronto, eu já saí da tela. Cadê? Pronto, foi. Olá, boa noite. Boa noite. Pode ficar à vontade. Posso começar? Sim. Vamos lá. Ah, tá. Gente, primeiro, boa noite. Eu sou a Valéria Oliveira. Primeiro, agradecer bastante a oportunidade de estar aqui no CEP, no meu sindicato, Sindicato dos Profissionais de Educação. Agradecer a Rose pela indicação, agradecer a Simone pela mediação aqui, né, e a todos e todas, e o SEB pela confiança. Eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, cabelo black, escuro, óculos vermelhos, sou mulher de sobrepeso, estou usando brincos brancos de búzios, com uma blusa branca, de fone branco. Ao fundo tem uma parede bege. Eu gostaria muito de começar falando e parabenizando essa iniciativa, né, na formação desse núcleo. Eu acho que a questão da educação das pessoas com deficiência, né, a reflexão, o debate sobre educação especial e educação inclusiva tem que se tornar pauta do sindicato, tem que se tornar pauta dos movimentos sociais, né? Principalmente os que lidam com a questão educacional, com a questão da escola, da questão do ensino. Né? Então, eu fiquei muito feliz de receber esse convite e de ter a oportunidade de estar participando né, dessa primeira plenária, desse primeiro encontro aqui, contribuindo, colaborando na construção desse debate, né, na construção do núcleo. Então, eu fico muito grata com isso. Será que é possível passar para mim, Simone? Você recebeu a minha apresentação? Eu fiz uma apresentação, como a Simone tinha me falado, uns 15 minutos, não é isso, Flávio? Uns 15 minutos de fala, eu trouxe alguns apontamentos bem rapidinho, são 8 lâminas. Tem como passarem para mim? A Simone saiu? Não, ela está aqui. Se qualquer coisa, tá. Simone, passa aqui no meu WhatsApp. Tá, vou passar. Tá. E aí a gente... Só um minutinho, tá? Eu sempre me enrolo nessas situações. Eu tenho muita dificuldade. Eu prefiro que alguém faça por mim, para eu não me enrolar. Sim. Passei para você, Flaviana. Aguardando um pouquinho, só para a gente ter a apresentação aí, para ficar mais fácil a visualização, o roteiro da minha fala. Tá? Oi, Valéria, quem fala aqui é o Rômulo. É um slide, não é isso? Isso. Tá, eu vou... Cadê ele? Simone, é o Tô Felipe, tentando, eu tá tô operando a baixando ele aqui, sala. tentando abrir. Me encaminha aqui pelo WhatsApp que eu consigo transmitir daqui, Simone. Ah, acho que o Felipe falou para passar para ele, ó. Ah, tá. Bom, enquanto isso, então, eu vou me apresentando, né? Bom, como
a Simone disse, eu sou professora da Rede Municipal de Duque de Caxias. Também sou professora da Rede Estadual pela FAETEC. Nas duas redes, eu trabalho com educação especial. Na verdade, eu venho me dedicando a isso há 30 anos. Então, eu já trabalhei com várias idades, né? Já trabalhei com bebês com deficiência, jovens, adultos, já trabalhei, além de escola, trabalhei com qualificação profissional, com iniciação de esporte adaptado. Então, eu venho numa longa estrada aí de experiência, tentando me dedicar a estudar e militar em prol dos direitos e da educação da pessoa com deficiência e sua emancipação social, né? Tenho um irmão autista, de 43 anos, enfim, além dessa experiência pessoal e profissional, venho tentando, através do mestrado, estudar um pouco tentar entender um pouco sobre as políticas públicas de educação especial dentro do município de Duque de Caxias, é claro, inserida na conjuntura maior, que é a nossa política, nossas políticas educacionais brasileiras. Bom, eu dei o nome aí, né, da minha apresentação de debate sobre a educação das pessoas com deficiência. Tá meu nome, o e-mail, para quem quiser, enfim, estar se comunicando, né, levando questões, fica à vontade aí. Pode passar, por favor. Bom, então, assim, como o tempo é bem curtinho, eu trouxe algumas reflexões que eu acredito que possam ajudar, né, nessa construção, né, da gente pensar nessa organização do núcleo, né, de educação especial, educação inclusiva, que vocês estão aí nessa empreitada, nessa iniciativa que eu achei extremamente bacana. Então, é importantíssimo, né? A Simone me deu esse desafio aí de eu falar a importância de se ter um debate, de se discutir a educação inclusiva, né? A educação especial dentro do sindicato. E é de extrema importância essa discussão, né? Dentro do CEP, do Núcleo lá de Duque de Caxias, eu tenho tido algumas oportunidades de fazer essa discussão. Eu represento, esqueci de falar isso também na hora da Simone perguntou, eu estou como representante da categoria pela indicação do CEP, aprovada em Assembleia, do Conselho Municipal de Educação da cidade, do Duque de Caxias, né, tentando discutir, levar essa discussão da educação inclusiva, da educação especial. Então, é uma pauta que deve ser fixa e permanente no sindicato, acredito eu. Porque, né, primeiramente, porque a gente precisa entender alguns, aí eu trouxe aí uma listagem, né? Não vai dar tempo da gente elaborar, eu acho que isso vai ficar, né, para outros momentos, fica aí como sugestão para vocês no calendário que vocês estão aí elaborando, né, para os conceitos, para as discussões que vocês estão aí organizando, de pensar essas terminologias. O que é educação especial? O que é educação inclusiva? Né? A pedagogia inclusiva. O que é inclusão? São tantos termos, são sinônimos? É a mesma coisa? Como é que o Brasil, como é que a política brasileira lida com essas terminologias? Né? O conceito de diferença, de diversidade e desigualdade, que, destacando aí desigualdade, quase não aparece nas discussões e nas legislações referentes à educação da pessoa com deficiência. São conceitos, na minha concepção, extremamente importantes
o ponto, na minha concepção, é o ponto de partida, porque a gente precisa entender esses conceitos, a história desses conceitos, né? E como esses conceitos estão colocados nas políticas e no cotidiano escolar, né? E nos discursos. Pode passar, por favor. Então, a importância da educação, mas eu vou falar no geral, né, da educação da pessoa com deficiência, se torna imperativo, se torna de grande importância, se torna imprescindível para mim, né, porque falar de inclusão é falar de exclusão, né? Falar de educação inclusiva é discutir ou não, e aí não só dentro do sindicato, é o sindicato levar isso para a categoria, é o sindicato levando isso para as escolas, é levando, né, a gente discutir com com a base, com os nossos pares, é discutir sobre política educacional, que muitas vezes, né, a gente, por questões das reivindicações salariais, de condições de trabalho, a escola, né? Eu estou falando dentro do espaço escolar, a discussão da política educacional se perde, a gente não aprofunda. Então, falar de educação inclusiva é discutir a nossa política educacional como um todo. Falar de educação especial é também pensar o ensino comum, é pensar as turmas, né? Porque esses alunos e alunas, eles estão, né, na escola comum, né? As escolas especiais estão cada vez menos, apesar, né, de alguns retrocessos que a gente vem enfrentando, né? Mas é discutir a organização da educação como um todo, né? Pensar na diferença é preciso, antes de mais nada, pensar, debater e combater a desigualdade. Diferença e desigualdade são sinônimos, acaba que nas políticas, nos discursos, esses conceitos ficam meio embolados e não são a mesma coisa. Então, para mim, falar da educação das pessoas com deficiência, novamente, é pensar toda a origem, a história desses conceitos. A gente precisa diferenciar, a gente precisa esclarecer melhor, né, esses conceitos, essas questões, esses discursos, né? Pode passar, por favor. Então, na minha concepção, falar da educação das pessoas com deficiência, das crianças, dos jovens e adultos que estão na escola com alguma deficiência, né? É importante a gente dar um direcionamento e entendimento histórico, a gente estudar o processo histórico, né? A gente entender, compreender o processo histórico da conquista de direitos, né? E da construção de políticas públicas até chegar às salas de aula, passando pelas escolas especiais, passando pelas classes, né, pelas classes especiais, passando pela a matrícula dos alunos com deficiência nas escolas comuns. Então, a gente, às vezes, escuta, né, umas falas dizendo assim, mas inclusão é moda, né? Como se isso fosse algo dado, como se isso fosse caridade, né? Mas existe uma história que no Brasil a gente começa a ver desde o Império, né? Mas dentro de um movimento político, de um movimento social forte, a gente tem desde a década de 70, finalzinho da ditadura militar, fortalecendo-se na Constituinte, na Assembleia Constituinte,
né, na construção da Constituição de 88, um movimento social muito forte, muito intenso das famílias e das próprias pessoas com deficiência na garantia, na conquista de direitos. Então, esse entendimento histórico, acredito que, né, o sindicato, o CEP, né, junto com a categoria, precisa se dedicar muito, porque a gente precisa entender o hoje a partir desse processo histórico. Então, é extremamente importante. Tem vários autores que têm livros, publicações, artigos que vão nos ajudar muito a fazer essa análise. Então, ao pensar a inclusão, né, precisamos pensar onde estava e onde está agora essa pessoa com deficiência. Quem é essa pessoa? Como os conceitos... deixa eu só melhorar aqui. Como os conceitos e as ideias permanecem a partir de várias fases. Então, quando a gente, né, pensa em educação, e aí eu não estou falando só da educação da pessoa com deficiência, a gente está falando da educação como um todo, a gente precisa ter esse entendimento histórico, na minha concepção, para a gente entender hoje o que significa as políticas, o que significa certos projetos, o que significa certas concepções, né? O que é levado para dentro da escola, o que a gente leva para dentro da sala de aula. E a pessoa com deficiência, a criança, os jovens e adultos com deficiência, ela faz parte dessa história, né? Ela faz parte desse processo de acumulação de conhecimento, ela faz parte dessa construção histórica da humanidade, né? Então, a gente precisa entender, em cada fase da história humana, quem era essa pessoa e como ela é percebida agora, né? Vários autores, como eu falei, né, elas ajudam a entender como essas políticas são encaminhadas, que muitas dessas políticas, apesar de muitos avanços, ainda trazem muitos ranços antigos sobre essas pessoas. Além da questão histórica, além da questão conceitual, é importante a gente pensar essa história dentro do processo, porque junto a isso vem o processo histórico do capitalismo, né? Nós somos uma sociedade capitalista que vem se construindo ao longo do tempo, em várias fases, né? Então, como é que essa relação de uma sociedade capitalista junto à educação e junto a essa pessoa, a pessoa com deficiência? Não só em relação à questão econômica propriamente dita, né, mas essa construção, essa evolução social. Então, quem era e o que é a pessoa, né, quem é e quem era a pessoa com deficiência né, nesse percurso da humanidade. Pode passar, por favor? Um outro ponto aqui que eu achei importante trazer para reflexão, né, dentro desse pensar e a importância desse debate, são os conceitos diversidade e diferença, né? São conceitos que aparecem muito disseminados, né? A grande defesa da inclusão na educação das pessoas com deficiência, o respeito à diversidade e à diferença. Ninguém se opõe a isso, ninguém é contra isso, mas, na verdade, a gente precisa entender, dentro da minha concepção, como esses conceitos, esses discursos são usados. Dentro do que eu venho entendendo, dentro do que eu venho estudando, dentro do que eu venho debatendo dentro das minhas redes, acaba que esse discurso do respeito à diversidade e o respeito à diferença, muitas vezes é usado, e eu não estou falando da escola nem do professor, eu estou falando das políticas do Estado, é usado para camuflar as desigualdades sociais, né, criadas pela sociedade, né,
pelo capitalismo, pela sociedade capitalista. Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com o processo pedagógico, educacional, né? Do desenvolvimento da pessoa com deficiência, e esquece da gente fazer esse contexto. O que é o desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? O que é essa diversidade, o que é essa diferença dentro da sociedade capitalista, dentro de um processo desigual, dentro da classe trabalhadora, que é a maioria esmagadora da escola pública. Então, a diversidade e a diferença, né, esses conceitos, eu creio que é de grande importância. É extremamente importante a gente desvendar, entender, sim, não negando a diversidade e o respeito à diferença, óbvio, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser uma armadilha para que a gente se desvirtua algumas questões de conjuntura maior das desigualdades sociais. Isso eu estou falando em relação às políticas públicas, né? Pode passar, por favor? Então, um outro ponto de reflexão que eu trago é: será que esse movimento, quer dizer, o movimento inclusivo, de educação inclusiva, a pedagogia inclusiva, que aparece nas políticas, aparece nos discursos, ela realmente almeja para superar as desigualdades? Vários autores vão chamar essas políticas de políticas compensatórias, né? Ou seja, o que significa isso? Individualizar um debate, individualizar uma discussão. E aí que eu acredito que seja um alerta, né, para a formação desse núcleo, para a construção desse debate. A gente precisa ter cuidado para não individualizar a questão da deficiência na deficiência, na pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa entender que não basta, na minha concepção, atitudes inclusivas. Claro que atitude inclusiva faz uma grande diferença, óbvio, né? Eu tenho que lutar contra atitudes preconceituosas, antirracistas, anti-homofóbicas, anticapacitistas, né? Mas será que elas bastam? Basta uma atitude inclusiva? Basta políticas compensatórias? O que são as políticas compensatórias? É o mediador, é a sala de recursos, é um recurso. Eu realmente estou garantindo a inclusão apenas, né, tendo políticas que viabilizem esses serviços? É algo que a gente precisa debater e muito, amplamente, com muito cuidado. Consequentemente, uma educação inclusiva... Então, assim, as políticas compensatórias colaboram por uma sociedade inclusiva e, consequentemente, uma educação inclusiva, ou são realizadas para criar uma coesão social, uma cultura comum, de acordo com uma agenda globalmente estruturada. Quer dizer, esse ponto aí eu trago, dentro do que eu venho entendendo, do que eu venho estudando, né, uma discussão que sempre aparece no sindicato, sempre aparece nas assembleias, nos debates, nos conselhos deliberativos, é como os órgãos internacionais eles influenciam na educação, e principalmente na educação brasileira. Temos a educação brasileira, né? As políticas educacionais acabam sendo encaminhadas e constituídas a partir de orientações, a partir dos interesses desses órgãos internacionais. E a educação da pessoa com deficiência não é diferente. Existe um interesse, existe um movimento, existem documentos enormes dos organismos internacionais, principalmente o Banco Mundial, onde eles orientam como a educação inclusiva
como a inclusão deve ser encaminhada, deve ser organizada nos países. E o Brasil, ele segue muito a cartilha desses órgãos. Então, é algo que a gente precisa estudar, que a gente precisa debater, que a gente precisa entender muito. Porque ela não só influencia a educação especial, como a educação como toda, a educação de todos os alunos e alunas, com ou sem deficiência. Pode passar, por favor? É isso, gente. Então, eu fui bem rápida, porque, né, pela questão do tempo, mas fico aí à disposição para alguma questão, tá bom? É isso, muito obrigada. Maravilhosa a sua fala, Valéria. Muito obrigada por essa contribuição tão rica que você fez aqui para conosco, né, nessa reunião, trazendo reflexões, grandes reflexões, entre elas as medidas compensatórias que a gente tem hoje, atitudes políticas muito dentro dessa visão de compensar, já que estão lutando pela educação, né, especial na perspectiva da educação inclusiva, então vamos compensar. O que eles estão pedindo? Então, vocês estão reclamando disso, eu vou dar isso aqui, né, como se aquilo ali fosse o suficiente para se tratar de uma demanda, né, de estrutura, né, de organização política e social que a gente vive hoje. Então, assim, pontos de reflexão muito interessantes. Agora eu vou chamar a nossa companheira Kathleen, que vai falar um pouco sobre a questão da mediação, como esse papel também que é tão importante, né, dentro dessa parte, quando a gente quer falar de inclusão. Porque hoje a gente conhece muitas ações, né, de exclusão e de integração, mas a inclusão no Brasil ainda é um processo que está encaminhando. Eu não consigo hoje conceber, né, que a gente tem realmente políticas inclusivas. Ainda falta. Né? A gente fala muito, mas as ações elas ainda não estão satisfatórias para a gente dizer realmente alcançamos, né, com louvor a perspectiva inclusiva, não só a perspectiva, mas a ação inclusiva. Kathleen, você está com a palavra. Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Kathleen. Meu sinal é esse aqui, tá? Que um amigo meu surdo me deu há alguns anos atrás, na época em que eu era loura. E, pelo que eu fiquei sabendo, o sinal ele permanece. Hoje em dia, eu tenho cabelos castanhos, escuro, tá? Abaixo da altura do ombro. Eu sou uma pessoa de pele branca. No momento, eu estou usando óculos de formato retangular. Utilizo uma blusa branca de manga. Atrás de mim, eu tenho móveis, eu estou no meu quarto, tá? Eu tenho a minha sapateira e o meu armário, e a porta do quarto logo atrás de mim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a minha amiga Flaviane, tá? A Flavi, que está aí para vocês o nome, pelo convite. Agradecer também a Simone, que ela conquistou meu coração, essa garra dela em buscar, mesmo depois da aposentadoria, as questões da educação especial, da educação inclusiva, continuar nessa luta conosco. Muito obrigada. Agradecer também os intérpretes que estão aqui hoje, tá? Muito obrigada. E estou muito lisonjeada de participar desse primeiro núcleo de estudos da educação especial e inclusiva. Meu nome é Kathleen Lobo, eu sou agente de apoio à educação especial, sou formada em pedagogia, estou terminando, falta só o TCC, né, que a gente fica enrolando para terminar minha pós de psicopedagogia institucional e clínica. Tenho cursos na área de mediação escolar, educação especial, entre outros. Vivo pesquisando dessa área. E aí, por que essa área é tão importante para mim, que eu pesquiso tanto, me dedico tanto a essa área de educação especial, educação inclusiva? Não tenho ninguém na família com deficiência, também não sou uma pessoa com deficiência.
Mas eu tive uma amiga na infância que era uma pessoa com deficiência e eu me encantei desde a infância por isso e já sabia que a minha profissão seria professora, sempre soube. E aí eu comecei a me debruçar, além da pedagogia, de procurar sobre a área de educação, de sala de aula, eu procurei também entender sobre essa área da educação inclusiva e especial, que até então, na época, né, que eu era mais nova, que eu comecei a me debruçar sobre isso, somente se ouvia falar das educações especiais. Nas nossas leis mesmo, vem citando somente educação especial. E aí eu comecei a estudar, terminei minha faculdade. Quando eu estava no último período de estágio na unidade que eu trabalhava, eu cheguei e conheci uma mediadora escolar. Havia uma mediadora escolar que trabalhava lá, que até então eu nem conhecia essa profissão, nem sabia que existia. Me encantei e me encontrei ali. Descobri realmente a profissão que eu queria seguir, que era mediadora escolar. Eu juntava o útil ao agradável, a pedagogia e a educação especial, que era o meu foco. E aí comecei a pesquisar e estudar sobre isso, e precisando de emprego, precisando trabalhar, terminei a faculdade, acabei diretamente na mediação escolar. Não fui direto para a sala de aula, fui para a mediação nas redes privadas. Trabalhei durante 4 anos na rede privada, rodei bastante, eu sou aqui da Zona Oeste, então rodei bastante escolas na Zona Oeste, sendo primeiramente a primeira mediadora escolar nessas unidades, com os meus alunos. Então, eu levei a essas unidades escolares uma realidade de educação inclusiva, para que esses alunos tivessem a oportunidade de desenvolver as suas habilidades, suas dificuldades ali também. E aí, a educação especial, eu fui, né, na mediação e acabei fazendo o concurso para agente de apoio à educação especial. Hoje em dia, eu atuo na 8ª CRE, do Rio de Janeiro, como agente de apoio à educação especial, o famoso AAEE, tá? E na rede privada é muito diferente da pública. Na rede privada, eu atendia 1 por 1, e eram, infelizmente, os responsáveis que arcavam com o meu salário. Na rede pública, essa realidade mudou. Eu sou uma para vários. E aí a gente faz uma escala, se divide em 1000 para poder atender as demandas desses alunos. E, erroneamente, né, desta forma. E nós temos as leis que amparam essa profissão, que não é regulamentada. Infelizmente, a mediação escolar ainda não é regulamentada no Brasil. E nós temos em leis, lá desde a Salamanca, lá já sinalizando a necessidade desse apoio pedagógico para os alunos incluídos na rede de ensino, tanto pública como privada. Nós temos na Constituição mesmo, citando, que o atendimento educacional especializado, que a nomenclatura utilizada na lei, que já está ultrapassada, é portadores de deficiência, que não se utiliza mais. Hoje são pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E nós temos diversas outras leis que relatam. A mais atual que nós temos, aqui no Rio de Janeiro, é a Política de Educação Especial, que é daqui do município do Rio de Janeiro, a Lei 6.432, de 20 de dezembro de 2018, que cita lá no seu inciso 3º, o atendimento educacional especializado deve ocorrer prioritariamente na rede pública municipal de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo nas salas de recurso multifuncionais e nas turmas regulares, por meio de serviços especializados, públicos ou conveniado, assegurando-se ainda professores especializados em classes e escolas especiais ou classes pedagógicas hospitalares. Infelizmente, nós aqui não acontece dessa forma, nós não temos
os agentes de apoio à educação especial, não foi exigido em edital uma formação, mas sim, nós, enquanto agentes de apoio à educação especial, em grande maioria, porque nós fizemos um levantamento, temos a formação adequada para trabalhar nesta área. Temos o pedagogia, ou uma educação, o curso de educação especial, ou formação normal, para atuarmos nessa área. Sendo que a prefeitura não exigiu isso de nós buscamos por conta própria. Eu, por exemplo, já venho há anos me debruçando sobre isso, então, antes mesmo de entrar na prefeitura, eu já havia essas formações. E é tão necessária para atuar com esse público, que requer de nós uma demanda muito grande de conhecimento e atualização desse conhecimento, porque nós temos diversos alunos com diversas características, e por mais que eles tenham a mesma síndrome, o mesmo transtorno, eles são seres humanos, e cada um tem as suas características, sua forma de aprendizagem. Então, nós temos que estar nos atualizando para tentar entender a forma com que esses alunos aprendem e desenvolvê-los, as suas habilidades, suas dificuldades. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a nomenclatura de mediador escolar, que é muito utilizado na rede privada, e temos os agentes de apoio à educação especial, que é utilizado o termo na rede pública. A diferença é também, além do quantitativo, de alunos que nós atendemos, que é excessivo até demais para a nossa realidade na rede. A nossa categoria, ela trabalha no desenvolvimento dos alunos na sua questão pedagógica, social, nas suas habilidades de convívio, de vida diária dentro da unidade escolar, na sua alimentação, na sua higiene. Nós estamos ali como mediadores para desenvolver essas habilidades nesses alunos. Quem são esses alunos? São os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação. Esses alunos são considerados o público-alvo da educação especial na rede pública de ensino. Nós sabemos também da necessidade que esse público abrangesse, porque nós sabemos também que nós temos os transtornos de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, que necessita de um apoio, e temos também as pessoas com TDAH, os alunos com TDAH. Infelizmente, a rede não reconhece esses alunos, né, como público-alvo da educação especial, e nós também não temos um quantitativo de profissionais atualmente que possa atender eles, porque nós, infelizmente, não temos uma valorização. Cada dia que passa, cada mês que passa, a demanda vai diminuindo por conta que nós não somos valorizados, e o pessoal vai migrando para outras profissões, pedindo exoneração até mesmo do cargo público para ir para o privado, por falta de valorização da categoria. E os agentes de apoio à educação especial são funcionários públicos concursados, que atuam na rede pública de ensino do Rio, na mediação escolar desses alunos público-alvo da educação especial. Atualmente, a gente fazendo um levantamento aí que tem nos dados do rio.rj.gov.br, de estatística do Instituto de Helena Antipoff, que é o instituto que rege a educação especial no Rio de Janeiro, a gente tem, em média, 1.200, arredondando, agentes de apoio à educação especial, para um público de mais de 20 mil alunos incluídos na rede. Então, já viu que não fecha, essa conta não fecha, infelizmente, para que seja um trabalho de excelência que nós possamos fazer. A gente fica na luta, tenta desenvolver ao máximo esses alunos, mas é complicado pelo quantitativo de alunos que nós temos na rede e o quantitativo de agente de apoio que nós temos atualmente, e a desvalorização que a SME, a Secretaria Municipal de Educação, faz com essa categoria. Eu deixei aqui algumas anotações das minhas falas. Nós temos também os mediadores escolares. Esse serviço, eu tenho aqui para vocês que quiserem, né, adquirir, como eu me debruço muito nesses estudos, eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, ó, Mediação Escolar,
da Emanuele Freitas. E ela relata muito bem, em detalhes aqui, sobre os mediadores escolares, como é que é esse trabalho, as leis que regem. Nós precisamos estar cientes das leis, porque nós somos, muitas das vezes, a voz desses alunos nas unidades escolares. Então, nós temos que estar cientes dos direitos desses alunos. É o que eu falo muitas vezes para os responsáveis dos meus alunos. Eu não estou ali fazendo um favor. É direito do seu filho ter um mediador escolar. Isso está na lei. Temos diversas leis que cita essa questão. Temos a Berenice Piano, então, que ela fala claramente ali sobre a necessidade de um apoio pedagógico especializado, ainda por cima, que ela coloca claramente ali que esse apoio tem que ser especializado. Aqui ela coloca assim, a Lei Berenice Piano, que é a lei dos autistas, a famosa lei dos autistas, em seu artigo 3º, ela fala, garante o direito ao autista e todas as pessoas com deficiência a um mediador especializado para o seu melhor desempenho em sala de aula. E não somente em sala de aula, nós atuamos em todos os ambientes da escola, na aula de educação física, na hora da merenda, para que esse aluno crie sua autonomia, para que ele possa desenvolver e, em breve, se tudo correr conforme o planejado, ele não tenha mais a necessidade desse mediador ao lado dele, e se tiver que seja o menos possível. E aí, a Emanuele Freitas, aqui no seu livro, ela cita, na página 29, o primeiro e mais fundamental objetivo do mediador é ajudar o aluno a criar suas próprias ferramentas para usufruir do espaço escolar de forma independente, tornando sua vida escolar mais potente e autônoma. Uma vez que esse objetivo seja atingido, acreditamos que o mediador escolar deixa de ser necessário e o aluno pode continuar seu aprendizado com os professores e amigos. Eu tive essa experiência esse ano, eu tinha um aluno incluído, ele tem deficiências físicas, devido a uma complicação na hora do parto, e esse ano ele não quis a minha mediação, ele já consegue ter autonomia nas atividades, na escola, e ele segue assim, desenvolvendo suas habilidades na escola, que é gratificante. A gente fica com o coração apertado, que a gente não vai poder mais estar do ladinho diretamente, mas assim, ver o desenvolvimento, ele criar essa autonomia e conseguir realizar suas atividades sem eu precisar estar ao lado mais dele, é gratificante. E é para isso que nós, agente de apoio à educação especial, nós, enquanto mediadores, estamos ali para trabalhar essa autonomia do aluno, para que ele possa realizar atividades de forma mais autônoma possível, para que ele possa aprender de forma mais autônoma, de acordo com a sua necessidade ali. E aqui eu tenho também, no livro da Emanuele, ela cita aqui a questão da educação social e a inclusão social e a inclusão educacional. A social é garantia de todo o acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade. Educacional é garantia de acesso a todos os alunos com necessidades educacionais especiais em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. A educação inclusiva é anunciada como a forma mais recomendável de atendimento educacional para os alunos que apresentam deficiência, altas habilidades e condutas atípicas de síndrome. Então, essa visão de educação inclusiva, ela não beneficia somente o aluno com deficiência, transtorno, ela beneficia a todos. Então, uma adaptação que nós realizamos em uma atividade, muitas das vezes vai atender também aquele aluno que aparentemente não tem nenhum tipo de deficiência, mas ele tem uma dificuldade de aprendizagem em determinada matéria. E aquela adaptação, aquele recurso que nós utilizamos, vai atender essa dificuldade dele, ele vai conseguir aprender com mais facilidade. Então, essa questão da mediação, da inclusão, ela é necessária para um todo. E quando eu tenho um aluno, por exemplo, que não consegue
se comunicar oralmente, eu vou criar recursos ali, junto ao grupo pedagógico ali da escola, para que esse aluno possa se comunicar, sim, com os demais amigos de sala de aula e criar discursos para que ele possa se aproximar desses amigos e criar um vínculo social com eles. Então, nós, mediadores, nós temos essa função. Eu me coloco muito como mediadora porque essa nomenclatura que a prefeitura nos deu, que vem descrita na lei como apoio, eu não sou muito a favor, porque eu não estou ali para apoiar, eu não sou bengala do meu aluno, eu estou ali para mediar, para criar esse elo, e previamente esse elo será retirado e ele seguirá sozinho, se assim for ele conseguir. Então, eu estou ali para desenvolver essas habilidades e buscar que esse meu aluno possa ter essa autonomia. Além do mais, a importância da inclusão. Eu tenho aqui um texto assim, que senão eu me perco. É muita coisa para falar que eu tenho vontade, mas não pode, o tempo é curto. Então, nós temos também na Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, é obrigatória a oferta de apoio necessário e adaptações de acordo com as necessidades individuais, facilitando o desenvolvimento acadêmico e social desse aluno. Então, nós, enquanto mediadores, a gente faz as adaptações, mas junto ao professor, nós sinalizamos aos professores, na matemática, ele necessita de tal recurso, a atividade dele tem que ser feita em folhas separadas, apresentada a ele passo a passo, não tudo junto, porque ele cria uma ansiedade. Então, a gente está ali, periodicamente, ao lado desse aluno. Infelizmente, na rede pública, não é tanto, porque a gente tem, às vezes, um dia com um aluno, outro dia com outro, ou então, às vezes, 50 minutos, dependendo da unidade escolar, pela demanda. Então, mas esse pouco tempo que a gente fica com eles, a gente consegue entender a necessidade dele, a dificuldade que ele tem em tal conteúdo, e passar para o professor regente daquela matéria a necessidade desse aluno. O que ele precisa para estar aprendendo tal conteúdo que ele está aplicando naquele momento. E nós temos que ter esse olhar para a aprendizagem do aluno. E de que forma ele aprende? Eu tenho uma aluna, quer dizer, tenho duas, no caso, alunas com autismo no mesmo ano de escolaridade. Uma consegue ler através das sílabas, silabando. Eu tenho outra aluna com autismo, na mesma faixa etária, na mesma série, que aprende lendo o todo. Então, eu tenho que descobrir de que forma esses meus alunos aprendem a ler, a escrever, qual é o método que eu tenho que utilizar com eles, e assim passar aos professores, para que eles, o momento em que eu não estiver ali presente, eles possam também trabalhar o aluno dessa forma. E passar também para o aluno. Explicar a ele a forma em que ele tá aprendendo. Você aprende dessa forma. Por quê? Ele ter autonomia para também falar. Se ele tem a comunicação oral ou através de comunicação alternativa, ele se expressar e falar a forma com que ele aprende, passar ao professor, ou até mesmo numa explicadora que ele esteja, num cursinho, para que ele possa criar essa autonomia e entender o seu processo de aprendizagem. Então, nós temos também essa responsabilidade de desenvolver o conhecimento do aluno em relação à forma com que ele aprende. E mostrar a ele, com esse recurso, você tem maior facilidade. Se você não usar, você vai demorar mais para fazer a atividade, vai ficar mais difícil. Então, da próxima vez, você já pede o recurso para a tia, que a tia entrega para você. Então, tentar criar essa autonomia para que ele possa buscar também as ferramentas para se desenvolver a sua aprendizagem. O mediador, ele é o elo que está ali das aulas, entre o educando e o professor, entre o educando e os amigos da unidade escolar, entendeu? Então, nós estamos ali para facilitar esse desenvolvimento dele, fazendo a ligação entre o conteúdo didático e o conteúdo adaptado. Então, muitas das vezes, o professor está explicando ali
um conteúdo de, vamos supor, de multiplicação, e aí o meu aluno não está entendendo daquela forma de cálculo que o professor está colocando, está colocando de forma de tabuada, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou explicar para ele através do material dourado, porque o concreto ali na frente dele vai facilitar essa aprendizagem do entendimento, como é que se realiza uma multiplicação. E aí, depois que ele compreender, a gente vai tentar partir para a forma de cálculos ali em folhas, para ver se ele tenta passar. Mas, se não, a gente continua no material dourado até que ele chegue ao nível de multiplicação em folhas, com cálculos. Além disso, mais uma coisinha para me falar. É importante lembrar que todas as crianças, elas apresentam um padrão individual e específico de aprendizagem. Obtendo o apoio necessário, terão a possibilidade de se tornarem cidadãos participativos em nossa sociedade. Então, cada indivíduo aprende de uma forma. Ninguém é igual a ninguém. E outra coisa, ninguém tem as mesmas inteligências, habilidades que o outro. Cada um tem sua inteligência, tem uns que é mais auditivos, que aprendem de forma mais auditiva, tem outros que é mais visual, e ok, tudo bem quanto a isso. E assim, a gente desenvolve esses alunos para que eles se tornem cidadãos. Quer dizer, eles já são ali uns cidadãos, sim, mas que se formem de forma autônoma para seguir a sua vida em sociedade. Nós, a EIS, da Agente de Apoio à Educação Especial, nós temos buscado muito, uma luta constante ali, é a nossa adequação de escolaridade. Por quê? A gente vê a necessidade, a importância de você ter conhecimento, de você ter embasamento para se trabalhar com esses alunos. Pelo menos o mínimo da didática, que você está trabalhando ali a parte educacional com esse aluno, a parte pedagógica, então você precisa saber a didática para ensinar esse aluno os conteúdos que são passados em sala de aula. E a gente tem buscado aí diversas formas para que isso ocorra, para que o direito desses alunos, que é direito deles, é lei, está escrito na lei, tenha um apoio educacional especializado. E aí, a gente tem também uma briga futuramente em relação ao quantitativo, porque não tem como a gente realizar um bom trabalho, um trabalho de excelência de desenvolvimento com esses alunos, com uma demanda tão grande. Nós temos aí, há um tempo atrás, que o senador, na época, foi até o Romário, ele fez uma lei sinalizando que deveriam ter 3 incluídos para um mediador, sendo que isso não foi aprovado. E é aquilo que a Valéria falou em sua fala, né? Que a gente tem muitas políticas públicas, né? Muitas leis, né? Mas as políticas públicas, de fato, não são feitas, não é realizada. Então, a gente precisa que essas leis que nós temos, e o Brasil é propulsor em leis em relação à educação especial, sejam postas, de fato, fora do papel, que sejam realizadas, para que a inclusão ocorra de fato, como eu costumo falar para todos, né, que ocorra a inclusão de verdade, a educação inclusiva de verdade. E a gente tem que buscar conhecer também essa história da educação especial, que ela vem engatinhando, né? A Flaviane falou andando, mas eu colocaria ainda engatinhando. Nós ainda estamos engatinhando para uma educação inclusiva de verdade. Nós temos que conhecer a história para entender toda aonde a gente chegou hoje, onde a gente chegou e tudo que a gente quer galgar. Porque a nossa briga hoje em dia para que os alunos tenham seu direito, o mediador escolar, o agente de apoio à educação especial, perpassa a nossa categoria. Dos agentes de apoio à educação, ele vai muito além, ele vai numa perspectiva de buscar que esses alunos tenham seu direito garantido, que eles tenham o apoio ali no dia a dia, dentro das unidades escolares, para o seu desenvolvimento. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a Flaviane, a Simone, as intérpretes que estão aqui,
E a colega que dividiu a fala comigo, Valéria. Muito obrigada a todos e todas, tá? Uma boa noite. E estou à disposição para responder o que vocês desejarem. Boa noite. Muito obrigado, Kathleen, pela sua contribuição. Suas falas também foram importantíssimas, principalmente quando a gente tem que pensar em uma inclusão educacional e uma inclusão social. Apesar de uma não estar dissociada da outra, mas são instâncias que se complementam, né? Hoje o aluno ele está no contexto educacional inserido dentro de um espaço escolar, mas ele vai passar por ali, é uma transição. E esse ser, ele é um ser social, né? E ele precisa ser visto, porque a gente vai ver, historicamente falando, vou bem lá atrás. Quem era o ser com deficiência, né? Se a gente for pensar na idade antiga, o ser com deficiência era uma pessoa, né? Era uma criança, porque nem se deixava se desenvolver. A sociedade já tinha ali como algo abominável para se estar no meio social. Então, aquele ser era enclausurado, se não, nem saía dali, as parteiras já davam um jeito naquela criança, porque era inadmissível aceitar. A gente vai para a Idade Média, e a Idade Média tem um pensamento em que o deficiente é o ser condenado pela questão, pelos deuses, né? Pela religião. Ali a gente diz que esse ser está condenado por fatores de família, então ele traz sobre si, a pessoa com deficiência traz sobre si um peso de condenação, porque não se tem uma explicação científica, e então há uma explicação religiosa, porque o ser humano ele tem disso, aquilo que não se explica cientificamente, tem uma explicação de cunho religioso, mítico, para aquela situação. E aí aquele ser, né, com deficiência é um ser condenado. Então, há aí duas situações no período, né, da Idade Média. Dependendo da família em que nascia essa criança com deficiência, a parte clérica tomava-se posse daquele ser com o intuito de tentar salvar aquela alma não ser condenada totalmente de fato. E se fosse da escória da sociedade, né, dos camponeses e quem não tinha, era excluído totalmente, não tinha vez. E a gente vem nesse contexto de transformação, né, social, de se entender, e a gente chega numa década em que ainda há muito tabu, ainda não se entende, tira-se o cunho religioso, né, de identidade desse ser com deficiência, porém a sociedade ainda não aceita. Hoje, eu não vejo uma aceitação, eu vejo uma tolerância, né? A gente vê uma questão, vamos tolerar, porque as políticas vão se mudando, as leis vão se implementando e vai se falando sobre educação especial mais abertamente. Vai se sabendo que esse ser, ele não é desprovido totalmente de uma capacidade, de uma inteligência, né? de algo que pode ser utilizado no nosso ambiente social. Então, é por isso que até a questão do engatear em relação à inclusão realmente é cabível se pensar, né? Porque quando a gente pensa, muita coisa avançou? Sim, muita coisa avançou, mas muita coisa necessita ser avançada, né? Para que a gente não caia em ciclos viciosos, como foi na fala anterior, né, que falou a respeito de políticas apenas de compensação e muito menos que se confunda o que se trata de inclusão educacional e inclusão social. Porque eu vejo hoje que esses dois contextos, por mais que estejam juntos, são confundidos também, né? A gente vê quando pensa na mediação, nesse elo do desenvolvimento cognitivo dessa criança e educacional, que é muito confundido com uma assistência.
somente a assistência dessa criança para permanência. E a gente sabe que vai além dessa questão de assistência. Vou encerrar aqui a minha fala para a gente partir para as perguntas, né? Se você quiser fazer as perguntas... Eu não consigo fazer aquela agilidade que você tem de captar as perguntas no chat. Tá. Eu queria enviar pelo Zap para as duas palestrantes. E queria só alinhavar uma coisa, que a gente precisa marcar o nosso próximo encontro, a gente precisa realmente ter um grupo de pessoas, uma comissão, que já se debruce sobre um manifesto para que a gente possa apresentar numa assembleia, aprovar em um espaço importante como a assembleia. Eu acredito que a gente não consiga fazer isso de hoje para terça, então a gente já constrói para uma próxima assembleia, e a gente precisa realmente ter um calendário desses nossos reencontros, porque a gente realmente pretende, é uma pretensão, e uma pretensão muito boa, e eu acho que muita gente com vontade de que isso aconteça, de que com regularidade a gente se debruce, se aprofunde em estudos realmente, nessas questões. A opinião das pessoas sobre o que é inclusão, a gente já está ouvindo aí na sociedade e a gente não está gostando do que está vendo. É importante que a gente se embase e que a gente mostre isso, um trabalho de aprofundamento e de pesquisa. Simone... Eu vou mandar as perguntas que eu já tenho para as meninas, e... Eu vou, então, enquanto você manda as perguntas para que elas leiam e formulem suas respostas, eu vou ler as duas contribuições, aí daqui a pouco eu verifico se tem mais contribuições aqui. A primeira contribuição foi do Diogo, que ele diz: qualificação, cargo, função, atribuições, relação com demais profissionais da educação, 1/3 de planejamento. Então, ele contribuiu aqui com essa informação. E a gente tem também a contribuição do Nobel, que ele diz assim: acredito que existe uma grande confusão. Não acho que o AAEE deva substituir o trabalho do professor regente. Os professores devem pensar suas aulas para que todos participem. A lógica da adaptação é completamente equivocada. Gosto mais do conceito de diferenciação pedagógica. Os professores devem preparar suas aulas pensando no aluno e no que ele sabe fazer. Contribuição aqui, deixa eu dar uma olhada se tem outra contribuição. Tem mais duas perguntas. Tem essa contribuição, falando dos regimes totalitários. E eu acho que enquanto a gente dá um tempinho para... E assim, a gente, na verdade, se avançou muito no tempo, a gente vai precisar juntar uma coisa só, as respostas das duas palestrantes com as considerações finais delas. Então, a gente pode marcar um tempinho assim nós temos meia hora, de 10 minutos para cada uma. A gente, assim, nos próximos 5, 10 minutos, a gente tenta organizar já o calendário, né, marcar para o nosso próximo encontro e o grupo para o manifesto, para se reunir para construir esse manifesto. E aí, enquanto elas se preparam, e nos 20 minutos finais, né, cada uma com 10 minutinhos para a resposta, está bom assim? Bom não está, né, gente? Está muito curtinho o tempo, mas eu acho que a gente consegue fazer assim. Acredito que sim. Para vocês, tranquilo, meninas? Kathleen e Valéria. Algumas questões, inclusive, que saíram, eu acho que já foram respondidas ao longo das falas. Sim. E... Pode fazer uma breve recapitulação o que elas acharem melhor para fazer, para contemplar. Eu acho que realmente foram questões colocadas no chat que são tema de próximos encontros. Na verdade, eu acho que não tem como a gente hoje se debruçar sobre essa discussão, por exemplo, das funções e dos cargos, mas é uma coisa para o próximo.
para um próximo encontro. Uhum. Tem alguma data a indicar, Simone? Na verdade, o que a gente vem levantando é que as pessoas acreditam que a periodicidade pode ser mensal e se estabelecendo assim, uma quarta-feira, por exemplo, toda a última quarta-feira, toda a penúltima quarta-feira, que acredita-se que dessa forma, salvo os feriados que coincidirem, a gente consegue manter uma regularidade. Marta, para mim, eu preferia... Não, falei aleatoriamente. Eu acho que tem que sair assim, eu no também já chat, tinha as pensado pessoas... a última mesmo do mês, na última semana, Uhum. mas uma quinta da última semana do mês, as quintas, que eu acho que... A gente, dentro do sindicato, não organiza as coisas às quintas-feiras devido à reunião da direção, que acontece às quintas-feiras, do CEP Central, e que envolve, de certa forma, núcleos e regionais, então a gente vai estar comprometendo. Pode ser às sextas, porque às quartas tem reunião periódica na regional. Isso, em várias regionais. E a gente pensa na última sexta-feira, apesar de ser sexta-feira, à noite, por ser a última do mês, em geral, não tem tantos compromissos. A gente passa a marcar mais compromissos nas sextas-feiras perto do nosso pagamento. Do pagamento, Então, na última sexta, eu acho que a gente deveria arriscar, iniciar essa coisa, já que começamos numa sexta-feira, na última sexta-feira do mês, a gente manter isso para o próximo mês e ir avaliando se isso está bem ajustado, se a gente vai receber mais outras sugestões. Então, por mim, já está marcado, só que o calendário apagou. Isso. O calendário fechou aqui. Eu não consigo acessar o calendário. Eu tenho muita limitação com tecnologia. Então, tá. E sobre a comissão, era importante que a gente tivesse as manifestações no chat de quem se dispõe. Eu acho que 3, 4, 5 pessoas é suficiente. Né? Acho que é legal ser sempre número ímpar, 3 a 5 pessoas. Quem se sentir à vontade. Para a gente começar a se debruçar sobre isso. Então, a gente deixa ao longo, vamos para as considerações das professoras, das pedagogas, das nossas queridas, que se dispuseram e deram assim, muita luz para o nosso debate hoje. A gente deixa que elas comecem a falar e as pessoas, ao longo desse tempo, se quiserem se manifestar no chat com sugestão de formação dessa comissão. Tá ok? Valéria e Kathleen, mantém a ordem da participação de vocês para a resposta? Eu acho que o certo é trocar agora, né? Tá ok. Tudo bem, Kathleen? Tudo bem, Kathleen? Tudo bem, pode? Então tá bom. 10 minutinhos, infelizmente a gente está bem em cima do horário. Tá? E essa preocupação, assim, não ter preocupação de responder tudo, porque realmente a gente... acho que as perguntas foram muito abrangentes. Faz um compilado aí, responde na medida do possível. E o que ficar, a gente participe dos próximos para a gente poder dar as respostas satisfatoriamente. Pode responder, Kathleen. Vai manter a ordem, não? Posso ir? Kathleen. Pode, Kathleen. Então, respondendo aqui as perguntas, tem 2 aqui bem específicas relacionadas à questão da mediação escolar, em relação aos agentes de apoio à educação especial, que pergunta sobre a qualificação que o profissional deveria ter. No meu entendimento, para que você possa atuar na parte pedagógica de um aluno, o mínimo que você deve ter é uma pedagogia, já que você está trabalhando ali com a parte de ensino. Se esse aluno, no caso, ele não tiver nenhuma dificuldade de aprendizagem e a demanda dele for uma questão de saúde, em questão de alimentação,
aí sim, ser um profissional da área da saúde, a trabalhar com esse aluno. Mas, na grande maioria dos casos, a questão do aluno é mais a parte pedagógica. Então, a necessidade que esse aluno é que ele tenha um profissional em formação na área pedagógica, o médio normal ou pedagogia, entendeu? E aí nós também nos deparamos, quem está aqui tocando, eu acredito que perguntou mais, pela parte do ensino fundamental 1, mas nós temos também o ensino fundamental 2, que tem áreas específicas. Então, se esse aluno apresenta uma dificuldade de aprendizagem numa matéria específica, ele pode ter um profissional com formação naquela área para trabalhar com ele. Então, seria mais a parte pedagógica de formação e vai também de acordo com a demanda que esse aluno apresenta em relação à formação. Em relação a que acabou de chegar para mim a relação da biodocência, eu não acredito nisso, porque nós, mediadores, nós estamos ali não para atuarmos como um professor para uma classe, para dividir essa função com o professor regente. Nós estamos ali para mediar especificadamente aquele aluno com necessidades educacionais, entendeu? Então, eu não vejo por esse lado da biodocência. Metodologia específica. Não tem uma metodologia específica, porque você precisa entender, sim, de que forma que aquele aluno tem mais facilidade de aprendizagem. Então, você não pode ter somente uma metodologia, você tem que ter conhecimento e saber de trabalhar, de certa forma, com diversas metodologias, porque nossos alunos, como um todo, são diversos, têm diversas formas de aprendizagem. Então, nós temos que tentar trabalhar e com todas elas para que encontre a que melhor esse aluno tem facilidade de aprendizagem. Em relação à questão que colocaram do Fundeb, eu desconheço, desculpe, não tenho conhecimento dessa parte, em relação ao repasse. Mas se esse repasse é maior em relação aos alunos com deficiências, eles deveriam, sim, ser repassados de forma correta, para que eles tenham o que é de direito deles, os materiais adaptados, o mediador escolar que vai trabalhar com ele, os acessos no ambiente escolar de forma adequada para que esse aluno possa desenvolver nesse ambiente escolar. Eu acho que foi essas as perguntas que eu respondi todas. Se ficou alguma, me desculpe, podem me procurar depois, tá? Agradeço mais uma vez a Flaviane, a Simone, as intérpretes, e a minha colega Valéria aqui, de categoria, tá? De formação. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Podemos contribuir um pouquinho, eu espero, para o entendimento de vocês sobre a questão da mediação escolar, sobre a questão da importância desse papel para o desenvolvimento dos alunos incluídos, para que, de fato, ocorra uma educação inclusiva verdadeira dentro das unidades. A gente sabe que a gente ainda precisa melhorar muito, que tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente vai lutando ainda por eles. Muito obrigada a todos e todas. Posso ir direto? Pode sim. Travou aqui. Tranquilo, tranquilo. Bom, as perguntas são imensas, né? Então, são questões gigantescas, não tem como a gente tá debatendo, dando conta por causa do nosso horário. Eu acredito que essas questões aqui, muito bem colocadas, são questões muito ricas, que podem servir, viu, Flavia e Simone, como para elencar as temáticas para os próximos encontros aí do núcleo, entendeu? São questões extremamente importantes, né? Então, passa aqui pela questão do financiamento. Até fiz aqui ousadamente, se vocês me permitirem, eu fiz aqui uma listinha, uma organização aqui, como sugestão para vocês, se vocês quiserem. A questão né, da qualificação, questão pedagógica propriamente dita, questão
políticas, enfim, né? Então é muito grande. Eu queria só tentar resumir aqui, primeiro, falar dessa questão do financiamento. Eu acho que eu coloquei aqui na minha listinha, né, por exemplo, né, a sugestão aí para a discussão de vocês. Eu penso que a gente... Primeiro, a questão da formação. Eu conheço mais o CEP Caxias do que o Rio, né? Apesar de eu já ter sido diretora da Regional 2, mas isso já faz muitos anos. Eu não sei como é que vocês estão pensando, mas acredito que precisa ter representantes do agente, né? Do agente de apoio, tem que ter representante da sala de recursos e pelo menos uma ou duas, né? A rede municipal é gigante, mas pelo menos duas de professor do ensino comum, né? Se for possível, obviamente, além, obviamente, do sindicato. Eu acho importante também, e aí, num crescendo, numa evolução, aí, fazer uma parceria com uma universidade pública, né? Com uma discussão, ia ser bem bacana. Acredito que vocês precisam pensar, no primeiro ponto, na minha concepção, no meu entendimento, pensar nessa questão da história, né, do processo da deficiência, porque a gente discutindo a história, a gente vai entender esse conceito. Acho que o que é inclusão para a gente, né? O que é inclusão para as professoras, enfim. Eu acho que, obviamente, esse núcleo precisa ter, se for possível, a pessoa com deficiência, né? Se for possível também, óbvio, né? Né? Algum representante, aluno de preferência. Depois dessa questão da história, do conceito de inclusão, a gente precisa discutir as legislações, tanto as internacionais, eu acho que a Catherine citou a Salamanca, que é o marco da paradigma de inclusão no mundo, né? Pelo menos quem foi signatário desse paradigma, a Declaração de Guatemala, enfim, e todas as legislações brasileiras. Eu acho que é extremamente importante. E falar do financiamento, como foi a questão aqui. Eu acho que é importantíssimo a gente discutir essa questão do financiamento, que faz parte das políticas públicas, né? Porque a gente falar de financiamento não só, né? Como a Helenita perguntou muito bem aqui. Beijo, Helenita, meu amor. Falar do Fundeb para a pessoa com deficiência é falar de como é direcionado esse Fundeb para a educação como um todo, né? Como é que esse Fundeb está sendo colocado. E na educação especial, isso é muito delicado, essa discussão, porque muitas das receitas, das verbas da educação especial vão para instituições privadas filantrópicas. Então, isso é uma discussão como o Pestalozzi, a PAI, que são instituições tradicionais que têm uma história não só cultural, social, mas afetiva, né? Mas é complexo essa discussão, é delicada essa discussão, né? Porque são, querendo ou não, instituições privadas, são instituições que tiveram sua importância magnânima na história, mas o que significa hoje as instituições dentro dessa relação com a escola pública, né? A outra questão, né, eu vi aqui, acho que não veio para mim, mas falou da bedocência, só também para citar, a Helenita acompanhou isso lá no Duque de Caxias, em meados de 2014, 2015, se não me falha a memória, nós fizemos a discussão, acho que todas as redes, do Plano Municipal de Educação, né? E lá, né, eu, particularmente, não negando o trabalho dos mediadores, né? Conheço, nas minhas escolas, tem mediadores muito bons, muito sérios, né? Essa questão da formação, cada rede vai entendendo essa questão do trabalho do mediador do agente de apoio de uma forma completamente diferente uma da outra. A gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que fala do agente, que não está regulamentada, muito menos a profissão, e muito menos se entende direito qual a atribuição, na verdade, desse profissional, né?
Então, isso é uma discussão também muito delicada. Mas lá, na discussão em Duque de Caxias, na discussão do plano municipal, alguém citou aí, que eu não me perdi aqui quem foi, da bidocência. Eu defendo a bidocência. E eu defendi a bidocência lá em Duque de Caxias, consta no plano municipal, infelizmente esse plano municipal está engavetado lá pela prefeitura, mas é uma discussão também muito delicada, mas eu dentro da minha concepção, eu penso que e vários outros países, né, vêm entendendo que a educação é uma só, né, e que a gente precisa organizar, porque a exclusão, gente, né, não é só do aluno, nós somos excluídos do nosso processo educacional, no nosso trabalho. A exclusão é de uma sociedade. Então, enquanto a gente não discutir isso, foi o que eu falei no início, vai se trazendo essas políticas compensatórias, e a gente acaba se perdendo na discussão maior, né? Então, eu por isso que lá em Duque de Caxias eu defendi, na construção do plano municipal, a bidocência, e passou. Enfim, são várias questões que a gente precisa, né, que as perguntas trazem, e a gente precisa estar discutindo. A questão da capacitação vai passar por tudo isso, né? Porque, como alguém falou, a questão de 1/3 de planejamento, quer dizer, vários direitos dos profissionais da educação, né, não são garantidos. E, obviamente, isso vai se refletir no dia a dia da escola e com os alunos, não só os alunos não, com deficiência, né? Uma turma lotada, de 30 a 40, como é que se trabalha? A questão não é o número de alunos com deficiência na sala, são as condições de trabalho, na minha concepção. Então, a gente precisa muito discutir essas questões, detalhar, esmiuçar todos, né, esses conceitos, para a gente realmente falar de um processo de inclusão que não é só da pessoa com deficiência, mas é de todos nós. Enfim, deixa eu acabar de falar, senão eu fico a noite toda aqui. Beijo, obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez, queria agradecer as intérpretes, Graciele e Sulamita, agradecer a Clélia por dividir essa mesa comigo, obrigada pelo ensinamento de hoje, a Flávia, a Simone e a todos aqui presentes, muito obrigada pela oportunidade, adorei aqui o nosso debate, o nosso papo, a nossa conversa, tá? Espero que eu possa participar de alguma forma aí com vocês. Gostei muito, muito, muito dessa iniciativa. Um grande beijo. Vamos contar mesmo com vocês. Eu acho que a gente já pode realmente fechar, não teve mais sugestão, pelo que eu percebi. A gente já marca para a última sexta-feira do mês que vem, a última sexta-feira de agosto, a gente marcar nesse retorno, nosso próximo encontro. E lógico que a gente vai procurar estruturar melhor, nós vamos pensar e discutir entre nós e trocar figurinha pelo Zap mesmo para saber qual o melhor formato. A gente está se apropriando muito devagar, né, do formato online, a gente ainda tem muitas dificuldades, eu tenho muita dificuldade, mas a gente vai conversando e talvez, inclusive, fazer uma alternância, né, entre presencial, híbrido e totalmente online, para a gente ir experimentando. O importante é que a gente não desista dessa frequência, desse aprofundamento. Bom, e sobre o manifesto, eu acho que a gente vai ter que fazer da mesma forma. Vamos ter que fazer uma correntinha de passar de um para o outro, que tal isso, quem que coloca mais aquilo, onde que nós vamos nos reunir para conversar sobre isso, porque a gente realmente vai ter muito o que pensar para não ficar nada muito pesado, um texto muito pesado, e nem deixar de tocar em algum assunto. A gente vai ter que saber fazer esse equilíbrio. A última sexta-feira do mês de agosto é dia 26. 26 de agosto, nesse mesmo horário, a gente volta a se reunir e, a princípio, nesse mesmo formato. Se a gente perceber que existe uma movimentação e uma possibilidade do formato presencial, a gente aposta mais, né?
Tá bom? Gente, agradeço, né, a presença de todos. Não vamos precisar, né, chegar até os 20h20, vamos conseguir encerrar aqui, mas com a sensação de dever cumprido, porque as palestras foram maravilhosas, as respostas, então, os indicativos, mais ainda, porque nos dá desejo de retornar, né, e estudar mais, conhecer mais, nos apropriar sobre essa pauta, que é tão importante e tão deixada de lado, mas que precisamos resgatar. Sindicato também, eu até falo muito, né, que a gente precisa de ter uma secretaria no sindicato que trate da pessoa com deficiência, mas que amplie isso, porque o acolhimento ele vem dos profissionais que trabalham, da pessoa com deficiência e dos responsáveis, que se sentem tão isolados, né, dentro da sociedade, em todos os seus âmbitos, porque eu tenho muito contato com as mães, eu acho que é indicativo também de a gente trazer para a mesa, né, a vivência, né, de uma mãe, né, dos responsáveis das crianças com deficiência, que é muito rico, né? A visão delas é uma visão diferente dos acadêmicos, dos profissionais, porque é uma vivência diária, uma vivência de luta, é uma vivência, assim, de brigar contra o sistema em todo momento, para poder garantir o direito do filho dela, para poder garantir o desenvolvimento desse ser social dentro do nosso contexto, né, de sociedade. Então, também a gente precisa ampliar, né? E aí eu fui escutando aqui, fui vendo as sugestões maravilhosas. Então, gente, para finalizar, eu agradeço a presença de todos, das intérpretes, né, das nossas palestrantes da mesa, todos que ficaram aqui conosco até esse momento, que se disponibilizaram. Muitas pessoas até indicaram que hoje foi um dia chuvoso e que teve dificuldade com a internet. Que bom que nós conseguimos nos mantermos conectados, né? E, assim, a próxima a gente pretende manter esse mesmo jeito aqui online, até para que a gente tenha a possibilidade, mas a gente vai estudar, vai propor para o grupo. Eu acho que eu vou também fazer uma outra proposta, que hoje não teve tempo hábil, mas a gente se encontrando na próxima sexta, eu vou rodar nos grupos para a gente montar um grupo de WhatsApp que a gente tenha os informes, que aconteça, até porque teve um manifesto, e aí, como eu entrego isso para vocês, então, se a gente fizer um grupo de núcleo, né, vai ser bom, porque todos vão ter todos os informes, datas, talvez eu não possa em uma, mas eu possa estar em outra, eu posso convidar alguém, então eu vou ver a possibilidade de a gente estar fazendo uma inscrição para fazer parte desse grupo, e a gente ali se mobilizar e querer entender mais e contribuir em todas as instâncias sociais com apropriados, como a Valéria falou, como a Kathleen falou aqui, dessas pautas importantes, porque a gente não pode se deixar levar por qualquer informação, né? Como a Simone mesmo disse, a gente já tem aí as pessoas que são a favor, as pessoas que são contra, mas quando a gente se apropria do conhecimento, a nossa postura é diferente, a nossa postura é de conscientização, né? A nossa postura é de mostrar o que é melhor, qual é a melhor ação para que essas pessoas se sintam inseridas no meio social, para que se sintam acolhidas nesse meio e incluídas, né, em toda a sua instância educacional e social. Eu agradeço, né, de coração a presença de todos e muito obrigado mesmo, gente. Um beijo. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, até. Felipe, pode fechar a sala.